Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Sou João Paulo Miranda. Engole a água, João. Engoli. Nós somos o Projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês toda sexta, 6 horas do programa Em Busca de Livres Pensadores. Nosso formato de rádio aqui do Projeto Semente Abstrata. Caiu de paraquedas, perdeu o sono e ligou a rádio, primeira vez que entra em contato com a gente, dá uma fuçadinha na internet, nas redes sociais, para conhecer um pouco mais do nosso material, um pouco mais da nossa cara, para entender um pouco a pegada do projeto. Primeiro no YouTube. youtube.com/semente abstrata. Eu peço pro João ajudar, que eu ainda não decorei 100% a transição. Eu também não. facebook.com/semente abstrata e o Instagram? @semente abstrata. Qualquer coisa que vocês queiram trocar ideia conosco, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. É dúvida, é crítica, é sugestão de tema, vem trocar ideia com a gente. Beleza? Beleza, vamos lá. Sempre lembrando também, falando muito rapidamente, qualquer coisinha também, a Semente Abstrata é um herdeiro conceitual do nosso antigo projeto, Sim. o Núcleo 137, e no site do Núcleo 137, núcleo137.com, há algumas centenas de textos. Muito material bacana, às vezes o pessoal pergunta, por que vocês não falam disso, falam daquilo? Dá uma fuçadinha lá, tem algumas centenas mesmo de textos que nós conversamos sobre os mais diversos temas, com uma linguagem acessível, profunda e muito responsável. É isso aí. Beleza? Beleza. Ô João, na semana passada, aliás, nas 2 últimas semanas, na semana retrasada você trouxe para nós o que seria o mapa astral do equinócio de primavera. Da primavera. A gente falou da primavera, já entramos um Explicando. pouquinho no espírito da eleição, né? Explicando um pouquinho o que seria essa ambiência primaverística e o que tudo indica, o que tendencia para o próximo dia 7 de outubro, né, o dia da eleição. A gente percebeu aí, independente de partidos ou de candidatos, um cenário bem conturbado, um cenário absolutamente emocional. E até reforçamos que as estratégias dos candidatos estão voltadas muito para essa manipulação emocional, certo? Sem dúvida. E aí, eu queria que você começasse esse bate-papo aqui com a gente hoje em cima de 2 coisinhas. Coisinha número 1. Quando a gente estuda um pouco a linhagem teosófica, nós aprendemos, né, que haveria os chamados reinos evolutivos e que um reino deriva do outro. Então, tendo começado com o reino mineral, que evoluiu para um reino vegetal, que depois evoluiu para um reino animal e, por fim, chegando até nós num reino nominal. Basicamente, o que nos difere, seguindo a linhagem teosófica /eubiótica dos animais, é o fato de nós termos uma mente concreta manifestada. O princípio do livre-arbítrio, né? O princípio do Ahankara, ao qual nós entendemos como uma capacidade de raciocinar. Aos animais, fala-se muito da noção de alma-grupo, a noção de não terem essa questão mais individualizada. Repara uma coisa, tem um outro conceito que eu acho que ele vai endossar bem o que eu estou trazendo aqui, que é a noção também de efeito manada. Sob o seu ponto de vista, como você analisa essas movimentações, por exemplo, agora, falando especialmente nesse âmbito agora de política, de eleições chegando, essas movimentações pautadas por esses sentimentos, mas que se mostram movimentações tanto em termos de pesquisas políticas, quanto das manifestações que nós encontramos, mas muito no sentido de quase que grandes grupos de animais e poucas iniciativas humanas nisso tudo. É isso. Sabe o que me veio? Bom dia, Ademir, bom dia, pessoal. Sabe o que me veio na cabeça? Que me veio na mente? Você estava falando, veio aquela música do Zé Ramalho. Qual? Aquela... o Admirável Gado Novo, né? Povo marcado, vida de gado, vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? Sim. O Zé Ramalho é um tremendo... Eu gosto. Poeta.
né? Um cara muito ligado. Essa música ela é muito. Pô, ela fala muita coisa verdadeira, né? Você vê? Só esse pequeno versinho, quanta coisa ele fala pra gente, completamente atrelado a isso, a esses elementos que você trouxe. Uhum. Né? Como eu vejo, existe um poder oculto. E não é assim um poder que você fala assim, é oculto, porque... Não, é oculto mesmo. É oculto mesmo. Né? De gente que sabe o que está fazendo. E de pessoas que têm muito conhecimento. Né? De grupos que possuem muito conhecimento. Oculto, hermético, enfim. Esses grupos, eles trabalham pela evolução do ser humano. Eles trabalham pela evolução do mundo. Eles trabalham pela evolução do Brasil. E eles trabalham criando essas cortinas de fumaça, fazendo com que nós, seres humanos, nós cidadãos do Brasil, como brasileiros, como cidadãos do mundo, enfim, nos comportemos como gado levando o efeito manada. Né? Nós nos comportando e nos levando, estamos com a nossa consciência focada no astral, focado no emocional, entendeu? Criando essa falsa noção de separatividade, com o intuito de dividir para governar, dividir para mandar. E todo mundo entra, todo mundo cai, não exclui disso nenhum de nós, entendeu? Estamos aqui, né? Estamos no mundo, nessa Matrix aqui. E todo mundo, você bobeou, você nem está percebendo, você cai. Cai mesmo, você acaba sendo envolvido. Porque é uma ambiência energética muito forte. É difícil você não se contaminar com isso, muito difícil. Até porque nós somos parte dessa sociedade, né? Ontem, eu não tenho esse hábito, não gosto muito disso, mas ontem eu resolvi assistir, por exemplo, no nosso caso aqui, essa semana, assisti o debate para governador aqui do estado de São Paulo. E depende, repito, mais uma vez, depende de partido, de candidato, mas foi um negócio tão artificial, que era evidente, até o ponto assim de os candidatos, o modo como eles se portavam, sorriam, falavam, perguntavam, escolhiam com quem iam debater, tava com cara de que tava rezando cartilha. Porque não era nem espontâneo deles. Mas né? Por que eles contratam marqueteiro? É para criar uma ilusão. Impressionante. É uma ilusão coletiva e todo mundo cai nessa. Né? Só que aí, agora, vamos tentar... Porque você colocou uma questão que eu acho chave. É como não deixar isso afetar e manter a nossa própria integridade, porque, poxa, legal, a gente estuda, busca despertar uma consciência, enfim... Viver com lucidez, vamos tentar falar dessa forma, mas, poxa, tem gente que é funcionário, tem gente que tem empresa, tem gente que não tem nenhum dos dois, tem gente que tem questão de saúde, tem gente que tem N questões sociais que o âmbito político cuida, que direto ou indiretamente afetam as nossas vidas. Agora, como você enxergar essa dança das cadeiras, tentando enxergar, vamos dizer assim, um cenário maior, tentando entender, o jogo de xadrez está ali. Como enxergar o tabuleiro como um todo e não apenas cada uma das peças e suas limitadas movimentações. Isso que eu acho que é um negócio que está batendo muito na tecla. É assim, vamos lá. Não tem um que se salva. Uhum. Isso está muito evidente. Né? N questões por A mais B mais C. E se a gente for imaginar, inclusive, vou trazer mais um elemento, desculpa te interromper, já interrompendo, você imaginar que existe um candidato ou uma candidata, enfim, uma pessoa realmente muito bem intencionada, que realmente está com intenção de mudar o Brasil e mudar o mundo para melhor, realmente. Né?
alguém desinteressado que quer melhorar a vida da coletividade. O sistema é todo apodrecido. Uhum. Todo apodrecido. Até porque isso Então deveria vai ser a fazer muita premissa. diferença de quem... Claro, uma diferençazinha faz, é lógico. Mas é isso, entendeu? Como será, né? Pode... Até porque essas características dessa pessoa deveriam ser premissa para todo e qualquer político, Ah, claro. né? Se fala assim, eu vou votar em tal candidato porque ele é honesto. Pô, mas honestidade não é virtude, honestidade é obrigação, não é? Exato. Eu sou honesto. Pô, você quer parabéns? Então você vai votar você é a pessoa mais incompetente Você do quer um mundo. abraço? Entendeu? E veja, são algumas movimentações bem típicas, né? Por exemplo, essas manifestações pelo candidato A, pelo candidato B, essas situações. Poxa, parece a mesma coisa que a gente vê em torcida de futebol. Mas é muito parecido. A movimentação de massa, É. ela é muito previsível. Claro, é uma manipulação da energia astral que se faz mesmo. É impressionante, né? E todo mundo é vampirizado por essa energia E aí e vai e com os ódios aflorados, as intolerâncias, tá? Isso vai criando um serzão aí cada vez maior, uma egrégora que a gente chama cada vez maior E eu acho que a gente e vai falar mais um pouco forte, sobre isso. mais forte. Eu acho que valeria a pena a gente falar um pouco sobre essa mecânica. Vamos lá. Quando eu comecei há pouco falando nessa noção de que da transição dos reinos e tal, de acordo com os estudos teosóficos, cada um desses períodos evolutivos desenvolve um veículo, Sim. né? Então teria se desenvolvido um veículo no primeiro sistema, no segundo, no terceiro, no quarto. No terceiro, que é exatamente esse do reino animal, teria sido desenvolvido esse veículo astral. O astral. O astral. E que é exatamente o conjunto dos nossos desejos, instintos, sentimentos, emoções e sentidos. Pacotão. É o animal que existe dentro de nós. E hoje a gente tenta desenvolver uma mente concreta, né? Uma mente que geometriza, que racionaliza. É o concreto com vistas ao Em abstrato. buscas já do Da abstrato. semente abstrata. A lógica é que o conjunto entre esses dois veículos, o animalzinho e o ser humaninho, juntos, forma aquilo que a gente chama de alma. Que é exatamente o nosso objeto de evolução. Aquilo que a gente tem que trabalhar. Agora, é que todo mundo fala muito, né? Quando a gente fala de espiritualidade, fala de consciência, fala de iluminação. Né, vamos alcançar a quinta essência, um novo estado, não sei o que, tal. E às vezes até quando a gente está nas turmas do Peregrino conversando, o pessoal fala, mas caramba, como chegar a isso, o adeptado, tal. Cara, o jeito é tão... Aí eu brinco, pessoal, é tão simples. É tão simples. Ensina esse ser humaninho que existe dentro de você e adestra o animalzinho que existe dentro de você. Aprende a sentir e a pensar. Aprende a ser humano. Aprende É o fenômeno humano. É o fenômeno, é o aprendizado do Pinóquio, né? Aprendizado do Pinóquio? Do Pinóquio. O Pinóquio ele quer ser o quê? Ele é um boneco de madeira, De madeira. né? E o que ele quer ser? Ele quer ser um menino de verdade, porque ele quer ser humano, né? E muitas vezes também a gente fica nessa coisa, buscando a iluminação mental abstrata, não sei o que lá e tal, e a gente esquece que primeiro a gente tem que ser humano, aprender a ser humano. E a tônica humana é o mental. Mas, João, isso que você está falando é até assim, não é apenas retórico. Porque na prática, nós somos seres humanos em formação. Sim, claro, é uma hierarquia em formação. Ninguém nasceu aqui um ser humano completo, um ser humano pleno. Nós somos uma hierarquia em formação. Informação, com potencial, mas é informação. E aí que eu acho que tem algumas questões chaves. Alguns instantes antes de começar o programa, aí o João até estava debatendo alguns pontinhos que a gente queria observar, e o João apontou com muita ênfase a questão da desunião. Você observa como essas coisas estão caminhando juntas? Porque... Primeiro você citou uma frase, né, que sempre foi uma estratégia de guerra, né, que é o dividir para conquistar. Estão dividindo pelo ódio e pelo medo. Ou seja, trabalhando aspectos sentimentais
muito densos. E nós estamos caindo direitinho E é nesse jogo. nisso, é nessa duplinha aí. Ódio e medo. Todo mundo caindo, hein? Mas incrível. Né? E existe uma questão que eu vejo perigosa, no meu ponto de vista, perigosa mesmo. Porque isso é uma questão que está ocorrendo muito, muito seriamente, muito profundamente aqui no Brasil. Muito. Nós não estamos percebendo. E no mundo inteiro também. Né? Mas existe, né, no Brasil, a questão é, diria, talvez até mais grave. Tá? Porque busca... O Brasil é um país que existe como nação mesmo, né, há 200 anos, mas nunca existiu nenhuma dúvida da unidade da nação brasileira. Né? Nunca se colocou isso em questão. Né? O Brasil sempre teve alguns problemas assim, de ordem econômica, de questões sociais e tudo, políticas, enfim. Mas a questão da nação brasileira, da unidade da nação brasileira, isso nunca foi questionado. Você pode até falar assim, mas existem os movimentos e tal, mas é uma meia dúzia, sempre foi uma questão muito isolada. Né? Mas o brasileiro, ele sempre foi essa fusão completa, não existe diferença, e estou falando isso como nação, né? Entre, sabe, o negro, o branco, o mestiço, o indígena, o oriental, o árabe que vem para cá, o judeu, todos acabam se tornando, fazendo parte dessa família da nação brasileira. E eu vejo que isso está sendo colocado, isso está sendo trabalhado de uma maneira maldosa, entendeu? De uma maneira perigosa e maldosa, no sentido de trazer uma desunião, sabe, com vias a se criar sentimentos separatistas mesmo, que nós vemos em outros lugares do mundo e tal, mas trazendo isso para o Brasil, isso é muito perigoso, isso não pode acontecer. Isso é perigosíssimo. Eu não lembro, aí você me ajuda agora, se eu comentei sobre isso no programa passado. Eu lembro que tive um professor que uma vez, um professor de lógica da argumentação, que ele comentou que existe uma ferramenta argumentativa chamada de inimigo comum. Cheguei a comentar sobre isso? Não. E qual que é a lógica do inimigo comum? Eu sou uma figura, por exemplo, no caso um candidato, e eu preciso conquistar o voto do João. E aí tem, por exemplo, o Tomás aqui, que nos dá força com a mesa de som, e ele também quer o voto do João. E tem o outro ali e tal, enfim, nós temos as pessoas que nós estamos tentando conquistar o voto. O que eu faço? Eu não vou exaltar o que eu posso fazer pelo seu bem. Eu vou colocar que caso o Tomás seja eleito, por exemplo, ele vai tirar algo que você valoriza muito. Então, ele é meu inimigo porque ele é meu concorrente, ele é meu adversário, mas eu acabo nós enxergamos isso, infelizmente, como inimigos. Mas eu preciso fazer com que você enxergue ele também como seu inimigo. Então, usam aqueles argumentos. Se tal candidato for eleito, as pessoas vão perder aquele emprego lá que tem. Se tal candidato for eleito, as outras pessoas vão perder aquela outra coisinha ali. E ficam em torno disso. Ficam criando esse medo, ficam fortalecendo esse medo. E para isso é impressionante. Há algumas questões que envolvem religiões, classes sociais. Não que, vamos deixar muito claro, sabemos, reconhecemos que existem alguns problemas nesse sentido. Né? Como o João comentou, pelo menos entre nós aqui não existe nenhum questionamento sobre essa unidade do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Que vai além de religião, vai além de qualquer coisa. Vai além de qualquer de posições políticas, ideologias. Pô, né? Somos um povo fantástico e com um potencial incrível. Tão incrível que talvez o dia que nós tomarmos um mínimo de consciência do potencial que nós temos como um povo, acabou. O país vai deslanchar de um jeito assim... Sim, e estão querendo criar revanchismos como se aqui fosse a velha Europa, com todo respeito à velha Europa, mas aqueles revanchismos que existem de questões milenares, na Europa ou no Oriente, entendeu? Sabe?
de cidades que se odeiam, de pequenas regiões que são vizinhas. E não, eu quero viver separado, sabe? Puxa vida. Só se enfatizam as diferenças. Sim. Entendeu? Nós somos essencialmente muito mais parecidos, temos muito mais, isso no mundo inteiro, mais semelhanças do que diferença, do que dessemelhanças, né? E se foca só nas diferenças, se foca só, não, você é de tal etnia, então você é de tal ideologia, você é de tal religião, então fica longe de mim. Pô, pelo amor de Deus, né? Nisso fortalece esse movimento de manada. De manada, mas é claro... Né? E busca o quê? Onde você vai buscar esse crescimento? Onde você vai fazer esses sentimentos crescerem realmente, né? Através de sentimentos de medo e de ódio. Então você pinta e borda na política, no futebol, nas brigas de religião, né? Nas diferenças de religião, de pontos de vista, enfim. E você vê... Partindo para alguns exemplos super simples e super próximos a nós. Eu, pelo menos, quantas e quantas vezes ouvi ao longo da minha vida, rivalidade Rio-São Paulo, paulista, carioca, paulista, brasileiro carioca. E argentino. João, eu, um bom paulista, quando fui no Rio de Janeiro, povo amável, povo gente fina, recebe a gente bem, pô, paulista, vem cá. Do mesmo jeito, quando eu tive a experiência de ir para Argentina, os caras não medem esforços para receber bem, para tratar bem na rua, no restaurante. Edemir, sem fazer qualquer enaltecimento à nossa cidade, ao nosso estado, à nossa cidade, né? Nós temos também muitos problemas, mas temos muitas coisas boas. Puxa vida, a cidade de São Paulo sempre recebeu de braços abertos imigrantes do mundo inteiro e do Brasil inteiro. É a cidade que possui mais nordestinos fora do Nordeste, mais sulistas fora do Sul, mais cariocas fora do Rio. Eu sou uma mistura São todos... de tudo isso. Pois é. Eu sou uma mistura de tudo Eu também, eu tenho raízes no sul do Brasil, você também. Puxa vida, né? A maioria das pessoas que nós conhecemos eu sou mineiro com italiano, né? Eu sou nordestino com carioca e japonês, sei lá. O lado de mãe metade paulista, metade nordestino, lado de pai metade gaúcho, metade europeu. É uma mistura. É uma mistura. Eu brinco que assim, nós somos vira-lata. Pô, e com muito orgulho, né? Exatamente. Com o melhor que tem isso. Ô, João. De mistura e de... Pra gente encerrar... De união. Não, até depois o pessoal agora, nessa reta final de eleição, a rádio tem que passar também os anúncios políticos. Eu acho que vale a pena a gente ter uma folguinha para dar esse recado final. Eu, da minha parte, eu queria muito reforçar com o pessoal essas questões que nós pontuamos no programa de hoje. Essa noção de inimigo comum, essas ideias de efeito manada e essa noção de desunião, tá? Essas estratégias super baixas, focadas absolutamente em aspectos emocionais que buscam nos separar. Eu acho que vale muito nós, como povo, tentarmos identificar, reconhecer essa nossa identidade, reconhecer que tem um brasileiro que sofre, que pena, que sorri, que tem tudo de bom e tudo de talvez não tão bom, assim como eu. Todos nós somos um único povo. E eu acho que chega dessa ideia de separar, de segregar, de achar que um é diferente, que um é melhor e de que um é pior. Se não... Quem sabe o que acontece no final de semana aí nas eleições, quem sabe o que acontece aí ao longo de uma grande repetição do que sempre tem acontecido. É isso, exatamente. Não é? É exatamente, Ademir. Ficarmos muito atentos, né? Ficarmos muito atentos ao que ocorre ao redor, entendeu? A como cada vez mais também nós percebemos, cada vez mais como está fácil de nós percebermos o quanto nós somos enganados. Sim. Diuturnamente, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E chega uma hora de acabar isso. E lembrando outra coisa, nós como brasileiros, como cidadãos do mundo, nossa obrigação também enfatizar sempre que
um novo estado de consciência que está sendo preparado, que tá vibrando através do Brasil para o mundo inteiro, né, o que nós chamamos de era de aquário, um novo paradigma. Então você fica muito preso a velhas ideologias, a velhos padrões políticos, sistemas econômicos, sociais, são coisas do passado. Então você está aí odiando e tendo medo e tudo relacionado a questões do passado. Você não está olhando nem para o presente, nem projetando o seu futuro. Tá na lua ainda. Aquela lua que nós falamos há 2 programas. Tá lá no terceiro sistema, com o céu, tudo uma questão de consciência. É isso aí. Tá bom? Então que tenhamos aí um domingo iluminado, um domingo consciente acima de tudo. Consciente, com paz e cada um faz o que acha melhor. É isso né? aí. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela audiência de vocês. Dúvidas, críticas, qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente. Grande abraço e até a próxima. Valeu, sexta. pessoal.